coração. Em Provérbio vai dizer que a boa palavra alegra o coração do homem, mas a ansiedade deixa o coração do homem abatido. É por isso que em todo momento nós temos que estar alegre, em todo momento nós temos que alegrar e depositar em nossa alma as palavras de alegria, palavras que vai alegrar a nossa alma. Amém? Aleluia. Quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Mateus 14. Glória a Deus, aleluia. Mateus 14, louvado seja o nome do Senhor. Deus eterno. Vamos pegar o versículo 23. Mateus 14, o versículo 23. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele já se faz presente aqui nessa noite. Aleluia. Porque, como disse o louvor, não há cadeia onde tem adoração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Amém, irmãos? Somente até aí. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa palavra que o Senhor colocou aqui no meu coração nessa noite, nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele em muitos momentos, né, dentro da Bíblia, Ele se retirava em um lugar só para orar. Ele se retirava em um lugar, às vezes para ficar sozinho, às vezes somente com os seus discípulos. E às vezes ele convidava somente 3 dos seus discípulos, que nós sabemos, né? E nesse momento aqui, a palavra vai dizer que o Senhor Jesus, Ele despede a multidão. Ele sobe o monte à parte para orar. Se nós formos ver o contexto aqui dessa palavra, que vai estar dizendo acerca da primeira multiplicação de pães, nós vamos ver também que Jesus, né, quando ele ouve acerca, ou fica sabendo acerca da morte de João Batista, a Bíblia vai dizer que ele se retira para o deserto, para ficar sozinho, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele também tinha sentimentos. O Senhor Jesus também sentia, assim como ele foi, como ele é 100% Deus, ele também foi 100% homem. E se ele foi 100% homem, ele também sentiu tristeza, que nós sabemos que quando ele foi, né, para o Getsêmani orar, a palavra vai dizer que ele estava entristecido, e a alma dele estava morta. Ele também sentia tristeza, ele também sentia angústia, tudo aquilo que nós sentimos, o Senhor Jesus também sentiu na sua carne. Então, nesse momento, quando ele ouve dizer acerca da morte de João Batista, ele se retira para o deserto, mas a palavra vai dizer que a multidão, ela vai atrás de Jesus, porque a multidão procurava Jesus por um milagre, por um ensinamento. Então a multidão, ela não queria se apartar de Jesus, e com tudo isso, o Senhor Jesus, ele ficava com o seu fardo muito pesado. Muitas coisas, muitas curas, muitos milagres, muitas obras que Jesus fazia. E o Senhor Jesus, ele também entendia a necessidade que ele tinha de se retirar para estar a sós com o Pai. A necessidade que ele tinha para se retirar e para entrar em um momento de oração. Nós vamos ver no Getsêmani que ele começa a falar com Deus, ele começa a orar, fala: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, porque ele também orava, ele também expressava os seus sentimentos para Deus, ele orava, ele falava com Deus que o que ele estava passando,
Ele estava passando, e como ele passou dentro do seu ministério, ele passou muitos momentos difíceis, assim como nós também passamos, mas ele entendeu que ele tinha que se retirar à parte para ter um momento com o Senhor, para ter um momento de oração, para ter um momento de confissão e falar tudo aquilo que estava passando dentro do seu coração. E é isso que nós também temos que entender na nossa vida. Já de início começamos nessa palavra a aprender com o Senhor Jesus, porque nós temos que se retirar à parte para entrar em oração. Se nós estivermos em grupos e orarmos, sim, é muito bom, porque nós sabemos que a comunhão, na comunhão Deus ordena as bênçãos, e Deus, Ele agrada da comunhão, Ele agrada que nós estejamos juntos, mas nós também precisamos entender que nós temos que, às vezes, se retirar sós para orar, porque vai ter coisa que vai ser só nós e Deus. Vai ter algumas coisas que vai ser só eu e Deus, só você e Deus. É só você e Deus que vai conversar. E dentro do teu quarto, ou até mesmo num monte sozinho, assim como Jesus fez, Ele se retirou. Porque se nós não se retirarmos, e se nós não desligarmos das coisas desse mundo, nós não vamos conseguir entrar em uma comunhão com Jesus. Jesus entendeu isso. Ele viu que há muita pressão daquele povo. Aquele povo pressionava ele, apertava ele, querendo milagre, querendo multiplicação, querendo cura, querendo libertação. Mas assim, Jesus, glória a Deus, ele entendeu que ele tinha que se retirar. Ele entendeu que ele tinha que ter um momento a só. Será que você entende que você tem que ter um momento a só com Deus? Eu tenho que ter um momento a só com Deus, aonde eu faço as minhas confissões, aonde eu começo a expor para Ele as minhas fraquezas, aonde eu entrego tudo na mão dele, e fazendo assim eu vou encontrando força para prosseguir. Porque se eu não me retirar, aleluia, para conversar com Deus, eu não vou ter força. Não é assim que às vezes nós fazemos, nós não nos retiramos. Às vezes nós deixamos as coisas dessa vida nos embaraçar. As coisas dessa vida, ela nos embaraça. E se for para nós observar, são coisas que aparentemente não são pecado, irmãos, mas são coisas que trazem embaraço para a nossa vida. São muitas coisas que às vezes no nosso dia a dia nos embaraça. E se nós formos ler a Bíblia, lá em Hebreus 12, vai dizer que é para nós deixar o embaraço, aquilo que nos embaraça, aquilo que faz com que nós não venhamos ter esse momento a sós com Deus, esse momento que nós precisamos de ter com Ele. Nós não podemos deixar, aleluia, de entender esse princípio, essa palavra, que nós temos que ter um momento a sós com o Senhor. Você tem que ter um momento a sós com o Senhor. Tem um momento, irmãos, que você vai ter que entrar para o teu quarto, aleluia, porque a tristeza vai bater no teu coração, a angústia vai bater no teu coração. Não é porque que nós somos cristãos que nós não vamos entristecer. Não é porque que nós somos cristãos que nós não vamos passar por um momento de ansiedade, por um momento de desespero na nossa alma, assim como Jesus passou, aleluia. Quem é que não passa, aleluia, por esse momento? Quem é que não passa por um momento de desespero, aonde a nossa fé é abalada, aleluia? Nós sabemos que nós vamos passar, e o próprio Senhor é quem vai permitir nós passar por isso, para que nós venhamos reconhecer que nós somos dependentes dEle.
para que nós venhamos reconhecer que é na nossa fraqueza que o poder dele habita. Se o homem não reconhecer que ele é fraco, não tem poder de Deus. Se o homem não reconhecer que ele, aleluia, não pode fazer nada a não ser por intermédio de Jesus, o poder de Jesus não é manifestado. É por isso que nós temos que nos retirar, aleluia, e ter um momento a sós com Deus. Glória a Deus. Eu quero que você entenda isso nessa noite, porque nós sabemos que algumas coisas, como eu já disse, vai aparecer que são até virtude na nossa vida, quando nós fazemos um monte de coisas e conseguimos realizar um monte de coisas. Isso para nós passa a ser uma virtude, passa a ser para nós até mesmo nós consideramos como uma bênção, mas nós esquecemos, aleluia, de se retirar à parte, aleluia, para orar. Nós esquecemos desse momento que nós precisamos de ter com o Senhor Jesus. Irmão, todo cristão, ele tem que ter um momento a só com Deus. Você pode, como eu já disse, você pode subir um monte para orar. Você pode ir para uma vigília que nós gostamos. Você pode vir para a igreja, aleluia. Mas se você não tiver o seu momento a só com o Senhor, você perde a guerra no dia a dia. Você fica fadigado. Você dá lugar para o diabo, como a palavra que o nosso irmão Danilo falou. Irmãos, para nós ganharmos força, para nós adquirirmos, aleluia, os frutos que vem da parte de Deus, é somente no secreto, é somente no particular, aleluia. Nós precisamos desse momento com Deus, nós precisamos ter esse momento, aleluia. E agora o Senhor Jesus, entendendo isso, ele entendeu que ele tinha que ter esse momento, depois dele ter ordenado os seus discípulos, aleluia, a entrar em barco. Ele deu uma ordem para os seus discípulos, e agora os seus discípulos entram naquele barco. Eles atendem a ordem que o Senhor Jesus deu para eles, porque era um momento que o Senhor Jesus precisava ficar só, era um momento que o Senhor Jesus precisava orar à parte, sozinho. Mas eu imagino aqueles discípulos dizendo ou pensando entre si: por que o Senhor mandou nós ir só? Por que o Senhor, aleluia, nos deu essa ordem? E a palavra vai dizer que o Senhor Jesus deu uma ordem para eles, que o Senhor Jesus ordenou que eles entrassem naquele barco, aleluia. Creio eu que por algum momento eles até questionaram a Jesus, falando: Senhor, por que o Senhor não vai entrar conosco no barco? Por que o Senhor não vai atravessar conosco? Aleluia. Mas ainda assim, aqueles discípulos, eles ouviram a ordem de Jesus. E o Senhor Jesus deu uma ordem para eles, despediu a multidão, e ele agora subiu o monte à parte para orar. E os seus discípulos, entrando no meio daquela tempestade, entrando no meio daquele mar, eles encararam uma tempestade. Por que eles encararam aquela tempestade? Porque eles deram ouvido à voz do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus já sabia o que ele estava fazendo. O Senhor Jesus já sabia de tudo aquilo, aleluia, que os seus discípulos iam passar. Porque quando o Senhor, ele nos dá uma ordem, ele já sabe aquilo que nós vamos passar. Mas muitas das vezes nós sabemos que ele não vai falar conosco aquilo que nós vamos passar. Ele não vai nos falar, aleluia, aquilo que nós vamos encarar no meio do caminho, mas ele nos garante a chegada.
Ele nos garante que nós vamos chegar do outro lado. Ele nos garante que Ele está conosco. Aleluia, glória a Deus. E foi o próprio Senhor Jesus quem deu a ordem para aqueles discípulos passar para o outro lado. Mas espera aí, o próprio Senhor foi quem deu essa ordem. O próprio Senhor foi quem ordenou, mas sabendo que o vento estava ao contrário, sabendo que os discípulos iam encarar essa tempestade. Porque às vezes nós pensamos que quando o vento está soprando, não é Deus que está no negócio. Às vezes nós achamos que é o diabo. Às vezes nós achamos que é por causa da nossa desobediência, mas nós precisamos entender, aleluia, que Deus, Ele permite o vento soprar ao contrário na nossa vida. Nós precisamos entender, aleluia, que Deus, Ele permite o vento soprar ao contrário. Deus, Ele permite nós passar pelas dificuldades. Assim como Ele permitiu esses discípulos passar. E os discípulos agora estão diante de uma ordem do Senhor. Irmãos, entenda isso aqui nessa noite. Vai ter coisa que é Deus que permite nós passar. Vai ter deserto que é Jesus que nos coloca. Não foi Deus quem jogou o povo no deserto. A palavra vai dizer que Deus jogou o povo no deserto para provar o povo, para humilhar o povo, aleluia, para saber o que tinha no coração daquele povo. Então Deus jogou aquele povo no deserto para provar aquele povo. Então nós somos provados. Deus permite nós também passarmos, aleluia, por momento de provação. Quando o vento está soprando ao contrário. Não foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo, aleluia. Nós precisamos entender que vai ter caminho de dificuldade, que é o Senhor Jesus quem está nos conduzindo, aleluia. Se eu e você somos discípulos dele, nós vamos ter que passar por esses caminhos de dificuldade. Nós vamos ter que encarar o vento ao contrário, aleluia. Porque é quando o vento está soprando, quando o vento está ao contrário, é aí que vem crescimento para a nossa vida. Não tem como, aleluia, nós conhecer a Deus se não for por meio da manifestação do seu poder, se não for por meio das tuas mãos, aleluia. Ele vai permitir você passar pelo vento ao contrário. Ele vai permitir nós passar por ventos ao contrário nas nossas vidas, aleluia. Mas Ele quer que nós venhamos entender nessa noite que Ele está conosco, aleluia. Ele está conosco, Ele é fiel. Ele supre todas as nossas necessidades, aleluia. Ele supriu a necessidade daquele povo. Ele supriu a necessidade, Ele supre as nossas necessidades. Entenda nessa noite que Ele está contigo nesse processo. Ele está conosco nesse processo. Nós temos que ter essa convicção que Deus, Ele está conosco, aleluia. Ele está passando conosco por esses processos difíceis. Glória a Deus. E Jesus agora, glória a Deus, aleluia. Ele permite os seus discípulos. E a palavra vai dizer que já chegada a tarde, os discípulos já estavam açoitados. Chegada a tarde, o Senhor Jesus estava orando, mas os discípulos, eles já estavam açoitados pelas ondas.
Chegada a tarde, os discípulos já estavam açoitados e Jesus ainda permanecia orando. Jesus ainda permanecia em seu momento com Deus, aleluia. Porque o Senhor Jesus, Ele poderia ter ido, aleluia, socorrer os discípulos, atender os discípulos, aleluia. Eles poderiam ter ido antes, aleluia, que o problema se agravasse, antes, aleluia, que os discípulos ficassem fadigados, aleluia. Mas nós precisamos entender nessa noite, glória a Deus, que o Senhor Jesus ainda não chegou, mas Ele vai chegar. O Senhor Jesus ainda não atendeu aquilo que você está pedindo, mas Ele vai atender o seu pedido. Ele está deixando você, aleluia, viver a sua experiência. Ele está deixando você passar por esse momento que é necessário para você crescer, é necessário para você amadurecer, aleluia, é necessário para você reconhecer que verdadeiramente Ele é, verdadeiramente Ele faz, aleluia. É por isso que Ele permite nós passarmos por essa situação, porque Ele quer que nós venhamos reconhecer que verdadeiramente Ele é Deus, verdadeiramente Ele faz. O Senhor, Ele quer, irmãos, que nós experimentamos o sobrenatural. Nós sabemos que as igrejas de hoje em dia, os testemunhos estão sumindo, porque nós não estamos vendo mais o sobrenatural de Deus. Nós não estamos entendendo mais que tudo tem que se colocar em oração, tudo tem que se colocar nas mãos do Senhor. E a igreja, aleluia, ela tem, aleluia, em um dos seus momentos passado por um momento de esfriamento. Eu falo isso no geral, irmão, não estou falando daqui que os irmãos vão entender. Nós vemos em geral que nós passamos, não vemos mais testemunho, não vemos mais o poder de Deus se manifestar, mas o Senhor quer que nós colocamos em oração. Ele quer que nós experimentamos, aleluia, o poder dele na nossa vida, a manifestação dele na nossa vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, glória a Deus, que na quarta vigília da noite, irmãos, era chegada a tarde e eles já estavam açoitados. A palavra vai dizer que na quarta vigília da noite, que era entre 3 da manhã, se não me falha a memória, 6 da manhã, que era a quarta vigília da noite, mas olha só as horas que aqueles discípulos ficaram lutando contra aquela tempestade. Olha as horas que aqueles discípulos, mas o Senhor, Ele não se manifestou. Ele deixou primeiro os discípulos passar por aquele momento. Ele deixou primeiro os discípulos passar por aquela tempestade. E aqueles discípulos continuaram, aleluia, seguindo a ordem do Senhor. Eles continuaram na direção que o Senhor tinha ordenado para eles, porque o Senhor tinha dado uma direção para eles. O Senhor tinha dado uma ordem para eles, e nós sabemos que nós temos que dar ouvido a uma ordem do Senhor. Nós temos que dar ouvido, e nós temos que fazer igual aqueles discípulos fizeram. Nós não podemos parar no meio da tempestade. Nós não podemos parar quando o vento estiver soprando, ao contrário, aleluia, nós não podemos parar. Nós temos que dar ouvido à voz do Senhor, glória a Deus. Nós temos que dar ouvido àquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Irmãos, tem hora que o vento sopra ao contrário, que dá vontade de desanimar. Nós sentimos o peso, aleluia, do Evangelho, porque o Evangelho
Evangelho, glória a Deus, é um Evangelho onde nós carregamos a nossa cruz. E quem é que não tem vontade de parar, não tem vontade de desanimar? Quem é que não tem vontade de abrir mão do ministério? Mas Ele está dizendo nessa noite, aleluia, continua dando ouvido à minha palavra, glória a Deus. Ele está dizendo nessa noite, continua dando ouvido à minha palavra, glória a Deus. Quando o vento estiver soprando ao contrário, irmãos, nós não podemos voltar para trás. O vento estava soprando ao contrário, e aqueles discípulos, creio eu, que eles poderiam voltar para trás. Eles poderiam desanimar, aleluia. Mas nós precisamos entender que eles estavam sobre uma palavra, eles estavam sobre uma ordem, eles estavam sobre a ordem do mestre, e esse mestre tem o poder de todas as coisas. Você consegue entender nessa noite que o seu Senhor, Ele tem poder sobre todas as coisas? O nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. Nós não podemos parar, aleluia. Nós não podemos parar. Nós estamos sob a palavra de Jesus. A palavra dele tem poder, aleluia. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer, aleluia. Se ele falou que nós vamos chegar, nós vamos chegar, aleluia, glória a Deus. Então não pare, aleluia, faça igual aqueles discípulos fizeram. Eles deram ouvido, e nós sabemos que nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Uma vez que nós damos ouvido à palavra do Senhor, é produzida em nós fé. Porque a fé não vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que em algum momento, irmãos, a tempestade, tem algum momento, aleluia, que o vento sopra tão forte que nós não conseguimos nem dar ouvido para a palavra do Senhor. O vento sopra tão forte que nós não conseguimos dar ouvido à palavra do Senhor. O cenário é tão difícil, aleluia. Às vezes nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo e a dificuldade ela é tão grande que nós não conseguimos dar ouvido. Mas Ele está dizendo nessa noite: dá ouvido à minha palavra, aleluia. Aquele que ouve as minhas palavras, glória a Deus. Aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a tua casa na rocha. Soprou o vento, aleluia. Sopraram rios, aleluia. A tempestade veio, mas aquela casa não caiu, porque ela estava sobre a palavra de Deus. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, e não as coloca em prática, eu assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a tua casa na areia. E soprou o vento, aleluia. Olha para os discípulos, irmãos, eles estavam sobre a palavra. O vento soprou, mas ele estava na palavra. O vento soprou, mas ele estava na direção que Jesus deu, aleluia. O vento soprou, aleluia, mas eles estavam, aleluia, na onde que o Senhor mandou eles estar. O vento soprou, mas ele não saiu debaixo da ordem de Deus. Eles continuaram, aleluia. E o vento soprou, mas a casa deles não caiu. O vento soprou, mas a casa deles não caiu. O vento soprou, aleluia, mas eles permaneceram de pé, aleluia. Por
sua fé abalada, por mais que eles tiveram um momento, aleluia, de até mesmo dúvida, glória a Deus, mas eles continuaram sobre a palavra, aleluia, e a casa deles permaneceram de pé, glória a Deus. Nós temos que dar ouvido, aleluia, à palavra do Senhor. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Nós temos que dar ouvido e nós temos que andar sobre a fé. Andar sobre a nossa fé, acreditar. Andar sobre a fé, que é o firme fundamento, aleluia. E a palavra vai dizer que o Senhor Jesus agora, Ele vem, glória a Deus, Ele se manifesta. O Senhor Jesus agora, Ele se manifesta andando por sobre as águas. Ele se manifesta e agora os seus discípulos, eles se assustam. Eles pensam que é um fantasma, porque estão no meio da tempestade. Eles estão com medo, a fé deles está abalada, a fé deles está oscilante, e agora eles acham que é um fantasma, mas o Senhor Jesus fala com eles: sou eu. Eles falam com eles: sou eu, não temas. O Senhor Jesus fala com eles: tente bom ânimo, aleluia, sou eu que estou com vocês, aleluia. O Senhor Jesus se manifesta. É necessário nós entender que o Senhor Jesus, Ele vai se manifestar na hora certa. O Senhor Jesus, Ele não erra, Ele se manifesta na hora certa, Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa, Ele não chega atrasado, Ele chega no tempo certo. Será que você tem pensado que Ele não está contigo? Aleluia, Ele está dizendo: eu chego no tempo certo. Somente persevera, laica, lá santa. Aleluia, glória a Deus. Estou eu nesse processo, aleluia. Só que Ele só se manifesta na hora certa. Ele não chega atrasado. Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele vem andando por sobre as águas. E Ele fala com os discípulos: sou eu, não temas, aleluia. Os discípulos, aleluia, começam a ficar assustados, glória a Deus. Mas agora Pedro, vendo que é o Senhor, Pedro fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. E o Senhor Jesus fala com ele: então vem. O Senhor Jesus fala com ele, e Pedro agora toma essa atitude de fé. O Senhor Jesus fala com ele: vem. Você quer vir? Então vem. O Senhor Jesus, você pode observar que o Senhor Jesus não apaziguou a tempestade. Ele não parou a tempestade para Pedro caminhar. Ele não parou a tempestade para Pedro andar sobre aquelas águas. Ele falou com Pedro: tu quer vir, Pedro? Vem no meio dessa tempestade lá. Tu quer caminhar, caminha no meio desse vento, aleluia. Mas não para, não para, não para. Enquanto tu vai caminhando, aleluia, no meio desse vento, aleluia, eu vou te fortalecendo. Enquanto tu vai caminhando no meio desse vento, no meio dessa tempestade, eu vou revelando o meu sobrenatural. Não para de caminhar, eu vou manifestar o sobrenatural. Eu vou fazer milagre, aleluia.
aleluia. Eu vou fazer milagre, eu vou manifestar, eu vou fazer o impossível acontecer, eu vou cessar esse vento, aleluia. Mas não para de caminhar, caminha no meio desse vento, caminha no meio dessa tempestade, não desista, aleluia. Que às vezes nós queremos que o Senhor cesse a tempestade para nós caminhar, nós queremos andar sem tempestade, nós queremos andar, aleluia, com as coisas muito fáceis. Mas o Senhor Jesus, Ele disse: Pedro, se tu quer viver as experiências, Pedro, se tu quer viver o sobrenatural, se verdadeiramente você quer me conhecer, você vai ter que caminhar no meio desse vento aí. Jesus, Ele está dizendo nessa noite: caminha no meio desse vento, no meio dessa tempestade, eu sou contigo. Ele está dizendo aqui nessa noite: não para, aleluia. Caminha comigo, aleluia, no meio desse vento, porque o vento não pode te parar, o vento não pode te derrubar. Uma vez que tu está na minha direção, sou eu contigo no meio do vento. Eu não fui lá no meio daquele fogo com Sadraque, com Mesaque, com Abednego. Eu não fui com Daniel na fornalha, lá para Sebe, a Cantarábia. Ele está dizendo que Ele está contigo, aleluia. Não para, não desanima, essa situação vai se reverter. Ele está dizendo: começa a enxergar além dessa dor, começa a enxergar além dessa tempestade, porque a fé, ela tem que te fazer enxergar além daquilo que você está vivendo, aleluia. Começa a olhar com os seus olhos da fé, começa a profetizar que eu vou fazer, começa a profetizar que eu vou operar, aleluia. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé, irmãos, é quando nós olhamos para o cenário e com os nossos olhos carnais não tem mais esperança. É por isso que a palavra vai dizer que Abraão, ele creu contra a esperança. A palavra vai dizer que Abraão, ele creu contra a esperança, ele creu contra aquilo que se poderia ver humanamente falando. Ele creu, aleluia, sobre aquilo que ele podia ver. E a palavra vai dizer que ele não se atentou para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não se atentou, aleluia, para o seu estado de velhice, mas ele creu, aleluia, contra a esperança. Ele creu contra aquilo que se pode ver, irmãos, porque aquilo que os nossos olhos podem ver é limitado. Jesus, ele chamou a Pedro, ele falou: olha para mim, não olha para essa tempestade. Olha para aquilo que eu posso fazer. Essa é a fé, irmãos. É você não olhar a situação que você está passando, é você enxergar que Deus, ele pode reverter essa situação. É nós enxergar pela nossa fé, aleluia. Essa é a nossa convicção. Você tem essa convicção, você enxerga com esses olhos da fé. Porque se nós andarmos segundo os nossos olhos, nós vamos ser frustrados, aleluia. Mas a fé, ela não vai nos frustrar. A fé, ela sabe, irmãos. A fé sabe, aleluia. A fé sabe que vai dar certo.
A fé sabe, aleluia, que Jesus, Ele está conosco. A fé sabe que é Jesus que está vindo ali e Ele vai entrar no barco. A fé sabe que Jesus está chegando. A fé sabe que Jesus, Ele está vindo andando, aleluia. No tempo certo Ele vai chegar. No tempo certo a provisão dEle vai chegar. No tempo certo aquilo que você está orando vai chegar, aleluia. E a palavra vai dizer que Pedro agora, ele vai caminhando por sobre as águas. E a palavra vai dizer que ele teve medo, aleluia. Porque quando o medo, nós sabemos disso, que quando o medo entra, irmãos, a fé vai embora. Quando o medo chega, a fé vai embora. E quando a fé chega, o medo vai embora. Mas Pedro, ele olhando para aquela tempestade, ele parou de olhar para Jesus. Foi o que nós estávamos dizendo, o que eu estava dizendo aqui agora. Que eu não posso fixar os meus olhos, aleluia, naquilo que nós já estamos vivendo. Mas nós temos que olhar com os olhos da fé. Nós temos que olhar com os olhos sobrenaturais. E Pedro, ele teve medo. Será que você está com medo, irmãos? Tem algumas pessoas que passam algumas crises de medo. Algumas pessoas que passam essas crises, elas ficam com medo das coisas dar errado. E elas vão deixando que o inimigo vai ganhando campo em suas mentes. E vai minando a sua fé. Mas ele está dizendo aqui essa noite: não tema, sou eu, aleluia. Não tenha medo, aleluia. Não deixe o inimigo eliminar a sua força. Não deixe o inimigo minar a sua fé. Ele está dizendo: não tema, sou eu, aleluia. Não temas, aleluia. Não perca a tua fé, glória a Deus. E Pedro agora olhando, aleluia, para aquela tempestade, ele teve medo. Mas a palavra vai dizer que ele clamou ao Senhor Jesus. Ele falou: Senhor, salva-me, Senhor. Eu perdi a minha festa. Eu duvidei. Senhor, já não tem mais força para caminhar sozinho. Senhor, pega nas minhas mãos. Não é isso que acontece, irmãos, às vezes na nossa vida. Tem momento que nós não temos força nem para orar. Nós sabemos que nós passamos por essas crises, aleluia. E Pedro agora está dizendo para Jesus: Senhor, salva-me, Senhor. Eu não tenho mais fé, aleluia. Ajuda, Senhor, na minha pouca fé. Mas eu não quero parar, Senhor. Eu não quero desanimar, Senhor. Eu não quero desistir da minha casa. Eu não quero desistir do meu ministério. Eu não quero desistir da minha salvação. Ajuda-me, Senhor, aleluia. Nós não podemos desistir, irmãos. Por mais que vai ter momento que nós vamos querer desistir, nós vamos querer parar, aleluia. Mas nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. E a palavra vai dizer que o Senhor Jesus, Ele estende a mão para Pedro, aleluia. E Ele pega Pedro, levanta Pedro, aleluia. E Pedro começa novamente a andar sobre as águas, aleluia. Ele começa novamente, aleluia, a andar sobre as águas, andar com Jesus, porque ele clamou a Jesus, aleluia. Ele falou: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, porque eu já não tenho mais força. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus, Ele conduz Pedro até o barco.
E a palavra vai dizer que quando o Senhor ele entra no barco, a tempestade cessa. Quando ele entra no barco, a tempestade cessa. Quando ele chega no barco, aleluia, a tempestade para, aleluia. E os discípulos vão dizer: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente Ele é poderoso para fazer. Verdadeiramente Ele me chamou. Ele é poderoso para me fortalecer. Verdadeiramente Ele é o Cristo. Verdadeiramente Ele é poderoso para me sustentar. Eles enxergaram, aleluia, que Jesus Ele era poderoso. Ele é poderoso. É isso que Jesus Ele quer que nós venhamos enxergar na nossa vida, que Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para operar, irmãos. Nós não podemos desistir, irmãos. Não desista, não desanime da sua fé. Entenda isso, irmãos. Vai vir mesmo o desejo de desistir, o desejo de parar, a tristeza vai tomar o seu coração. Mas faça igual Jesus, sobe um monte à parte para orar. Entra no quarto à parte para orar. Vai para o teu secreto à parte, ora. Fala: Senhor, salva-me, Senhor. Eu não quero parar, Senhor. Eu não quero novamente, Senhor, cair na mão do diabo. Porque se nós desistirmos, se nós pararmos, se nós voltarmos para trás, nós caímos novamente na mão do diabo. E se nós caímos na mão do diabo, o diabo não brinca. Ele se anda com a nossa vida. Ele destrói a nossa vida. Mas Jesus está dizendo: mesmo tendo pouca força, guarda a minha palavra. Mesmo tendo pouca força, não desista, não para. Aleluia. Amém, meus irmãos. Que nesta noite nós venhamos ficar com essa palavra. Que nós venhamos entender que Jesus Ele quer que nós venhamos olhar além, aleluia, daquilo que nós podemos ver. Mas a fé, ela sabe, irmãos. A fé, ela vai além daquilo que nós podemos ver. A fé, ela não pode ser limitada. Nós somos limitados, mas Deus não é limitado. Irmãos, mas eu tenho essa convicção. Tem muitas coisas que eu tenho orado a Deus muito tempo e eu creio que Deus vai fazer. Como Ele já tem feito muitas coisas, e nós não podemos desistir. Saia daqui nessa noite com essa convicção, irmãos, que Deus Ele é poderoso para operar, Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para mudar a situação. Desde já, os irmãos, eu já quero mais uma vez agradecer a minha oportunidade. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra, amém, irmãos? Guarde essa palavra no seu coração, uma palavra simples que o Senhor colocou no meu coração, amém? Peço, irmãos, que dá uma salva de palmas para Jesus.